Somente 5% dos oceanos foram explorados até os dias atuais. Estima-se que mapeamos por volta de uns 20 das águas presentes no planeta, que por sinal 70% da superfície da Terra é coberta por água no geral, oceanos, lagos, rios, açudes, o que significa que não conhecemos nada sobre 80% da maior parte que cobre a superfície terrestre. Esses dados podem levantar algumas perguntas. Se não conhecemos nem 5% de toda essa atmosfera líquida, escura e gelada, o que será que tem lá? Ou melhor, o que será que tem escondido lá? Por que é tão complicado estudar esse lugar e por que prefere investir em exploração espacial em planetas que estão a mais de 200 milhões de quilômetros do que o nosso próprio planeta? Seria a existência de algo assustador e gigantesco lá no fundo que faz com que as lideranças mundiais procurem um novo planeta urgente? Bom, nesse vídeo a gente vai te explicar tudo sobre isso e tentar esclarecer algumas coisas, especialmente sobre as mais profundas águas do planeta. Eu tenho uma pergunta pra você. Imagina que tu ganha um poder de respiração infinita debaixo d'água e sempre quis muito saber o que acontece nas mais remotas e inexploradas áreas do mar. Sabendo que é impossível morrer afogado, você aceitaria mergulhar até 3.000 metros abaixo do nível do mar? Ou melhor, será que você sobreviveria indo até um lugar assim? Com certeza não, né porra? Tu só ganhou a respiração embaixo d'água, que não significa que tu tá imune a qualquer perigo que te espere por lá. Mas uma coisa é certa, provavelmente você nem sequer chegaria à metade da profundidade média do oceano, porque existem diversos fatores que contam bastante quando o assunto é o quão fundo o ser humano ou qualquer ser vivo da superfície terrestre teria de suportar. É claro que no meio do caminho tem uma chance de algum animal marinho te levar para jogar no Vasco, uma cachalote, tubarão, lula gigante, sei lá, mas o principal fator não é esse. Por quê? Bem, deixa-me explicar. No mar existe um negócio chamado pressão. Essa pressão é causada pela coluna de água que tem acima de você. Pra tu ter uma ideia, a cada 10 metros que você desce, a pressão aumenta aproximadamente o dobro em comparação à superfície, que significa que quanto mais fundo fica, mais pesada a água vai ficando sobre o indivíduo. A 300 metros abaixo do nível do mar, por exemplo, que representa apenas 10% da profundidade média do oceano, você sentiria o equivalente a 45 toneladas de peso nas suas costas. Curiosamente, um cara chamado Ahmed Gamal já mergulhou a um pouco mais fundo que isso, que inclusive foi o recorde mundial de lugar mais fundo que um humano conseguiu sem equipamento. Então não tenta fazer isso na sua casa, porque você não vai conseguir. Detalhe é que ele levou só 15 minutinhos pra descer até lá, e levou 13 fucking horas pra voltar à superfície. Ok, mas voltando para o foco principal. O oceano é dividido em várias camadas de acordo com o quão fundo é um determinado lugar e as condições que existem por ali. A média de profundidade do oceano é de 3,8 km, mas só precisaria descer até os 1.000 para perceber que a luz começa a ficar escassa. Até aqui nada de muito grande mudou. Muitos animais que vemos na superfície, como a baleia cachalote, vêm até essas águas mais profundas em busca de alimento. No caso das cachalotes, a gente pode citar as lulas colossais como uma das presas dela. Essas baleias, que na verdade não é exatamente uma baleia como uma jubarte, ela tá mais para um golfinho grandão. Enfim, as lulas colossais costumam viver em águas mais geladas e dificilmente são vistas na superfície. Tu provavelmente só vai achar uma delas se descer a 1 ou 2 km de profundidade. O nome lula colossal não é à toa, elas podem medir de 12 a 14 metros de diâmetro. É realmente bem longa. Só que elas viram comida de cachalote fácil. Mesmo que a cachalote não consiga chegar abaixo dos 1.000 metros, ela tem tecnologia avançada e consegue encontrar pobre lulinha usando um sonar. Pra você que não sabe o que é um sonar, é tipo um radar, só que embaixo d'água. Essa região é chamada de zona bate-pelágica. Quase nenhuma luz é filtrada até essas profundidades, mas como eu falei agora há pouco, ainda tem vida bem ativa por lá, mas nada muito gigantesco a ponto de ameaçar a existência humana. Pelo menos não por enquanto. Então vamos descer mais um pouco para ver se a gente encontra o Megalodon. Descendo agora uma camada que realmente guarda vários segredos sobre a vida e sobre o próprio planeta Terra, a zona abissal. Por mais que aqui a 4.000 metros de profundidade já não tenha nenhum sinal de luz solar, ou seja, sem luz do sol, sem plantas, temperaturas muito geladas e a pressão da água podendo ser 600 vezes maior que a da superfície. Ainda assim tem animais e organismos vivos que habitam essa região, e é exatamente por aqui que você vai encontrar os mais diversos e estranhos tipos de peixes. Peixe ogro, peixe pescador, caranguejo-aranha e isópodes gigantes são exemplos do que você pode encontrar em áreas abissais. Muitos deles desenvolveram técnicas de caça para conseguirem se manter vivos. O clássico peixe tamboril, que todo mundo já deve ter visto alguma imagem dele por aí, possui essas antenas com bioluminescência para ter outros animais, até essa boca muito estranha lotada de dentes. Mas a gente ainda conhece muito pouco sobre essa camada do oceano. Estima-se que apenas 2% tenha sido mapeados ou estudados pelos humanos. Mas por quê? Só 2% explorados de uma parte do nosso próprio planeta, sendo que já temos mapeados até outros astros do sistema solar. Qual o motivo de tamanha dificuldade? Temos uma resposta para essa pergunta, ou melhor, múltiplas respostas.
A camada abissal guarda segredos sobre a origem da vida e a evolução na Terra, além também de apresentar mistérios e desafios que os cientistas tentam compreender sua função. Estudiosos acreditam, por exemplo, que fontes hidrotermais, que são fissuras no fundo do mar e que liberam água quente rica em minerais, podem ter sido o berço da vida na Terra há bilhões de anos. Mas devido à baixa porcentagem de estudo desse lugar, muitos entusiastas de mistério e coisas que digamos sobrenaturais e secretas afirmam que animais como Megalodon, Leviatã, sereia e vários outros monstros aí estão escondidos por lá. E os cientistas sabem disso e que por isso evitam estudar lá. Pois é, amigo, se tu também acredita nisso, sinto te dizer, mas o motivo de os caras não estudarem muito por lá são outros. As dificuldades técnicas de enviar equipamentos até essas profundidades são bem maiores do que você pode imaginar. E os motivos para isso são diversos. Já falamos de temperatura, pressão, luz solar, pois é, tudo isso influencia na dificuldade que é explorar o fundo do mar. Sobre os animais e criaturas que podem habitar por lá e que consequentemente representam o perigo na Terra, segundo a ciência, fica tranquilo porque o máximo que tu vai encontrar é aqueles peixes estranhos que a gente citou agora há pouco. Peixes esses que muitas vezes não medem mais que 25 centímetros, ou seja, nada muito gigantesco. E novamente temos grandes motivos para isso e os motivos são os mesmos que citamos outras 300 vezes aqui. É impossível ter bicho gigantesco como o Megalodon no fundo do mar, porque o Megalodon precisava de muita comida e eu acho que ele não iria se suprir apenas de peixinho, né?